O barulho de papel rasgando nunca soou tão alto quanto naquele momento. Foi um som seco, definitivo, como um osso se partindo dentro do meu peito. Eu estava parada no meio do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, cercada por centenas de pessoas correndo com suas malas, rindo, abraçando familiares, ansiosas pelas férias. Mas o meu mundo tinha acabado de parar. Eu olhei para baixo, para as mãos do meu marido, Roberto. Mãos que eu segurei no altar há 10 anos. Mãos que acariciaram meu rosto quando perdemos nosso primeiro bebê. Mãos que, agora, seguravam as duas metades do meu passaporte brasileiro, com minha foto sorridente rasgada bem ao meio. Ele não gritou. Roberto nunca gritava em público. Ele era o homem de negócios, o CEO impecável, o cavalheiro. Ele apenas sorriu. Aquele sorriso de canto de boca, frio, cruel, que eu demorei uma década para perceber que não era charme. Era desprezo. Você não vai, Cláudia, ele disse, num tom de voz baixo, quase suave, enquanto soltava os pedaços do meu documento no chão de granito polido, como se fossem lixo. Sinceramente? Você não se encaixa mais no lugar para onde eu estou indo. Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. O choque físico é uma coisa estranha. Ele te congela. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo. Eu olhei para o painel de embarque. Voo 742 para as Maldivas. Nossa segunda lua de mel. A viagem que eu planejei, que eu economizei para pagar, que deveria ser o recomeço que precisávamos. Roberto, o que você está fazendo? Consegui sussurrar. As malas já foram despachadas. O embarque. As malas vão. Eu vou. Ele ajeitou o terno de linho italiano que custou 3 vezes o meu salário. Você fica. Acabou, Cláudia. Eu cansei de brincar de casinha com uma mulher medíocre. E a propósito. Ele olhou por cima do meu ombro. Eu me virei, seguindo o olhar dele, e foi aí que o segundo golpe veio. Saindo da loja do Duty Free, caminhando em nossa direção com a leveza de quem flutua, estava Vanessa, minha amiga. A mulher que foi minha madrinha de casamento. A mulher que chorou comigo no sofá da minha sala semana passada, reclamando que estava solteira e infeliz. Ela usava um chapéu de sol enorme e segurava 2 passaportes na mão. Ela não parou quando me viu. Ela não hesitou. Ela veio direto para o lado do Roberto e entrelaçou o braço no dele, com a naturalidade de quem já fazia aquilo há muito tempo. Vamos, amor, ela disse, olhando para mim com uma pena falsa. Aquele olhar condescendente que a gente dá para um cachorro atropelado na estrada. Tchau, Clau. Desculpa, tá? Mas amor é amor. Você entende, né? Eles deram as costas. Simples assim. Deram as costas e caminharam em direção ao controle de passaportes. Eu fiquei ali, parada, com os pedaços da minha identidade aos meus pés, enquanto as lágrimas começavam a queimar meu rosto. As pessoas passavam e desviavam o olhar, constrangidas com a cena da mulher abandonada no meio do saguão. Eu queria correr atrás deles. Queria gritar, puxar o cabelo dela, dar um tapa na cara dele. Mas eu não conseguia me mexer. Eu sentia que estava encolhendo, desaparecendo. Eu era a esposa patética, a mulher de 35 anos que foi trocada pela melhor amiga mais jovem. A mulher que pagou pela própria viagem de humilhação. Eu me agachei lentamente para pegar os pedaços do passaporte. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar o papel. Senhora? Uma voz grossa e autoritária soou acima de mim. Eu não olhei para cima imediatamente. Só queria juntar meus caquinhos e sumir. Senhora, por favor, levante-se. Eu levantei a cabeça. Diante de mim estava um agente da Polícia Federal. Ele era alto, tinha o rosto marcado e olhos que pareciam escanear minha alma. No crachá, lia-se: Agente Mendes. Eu sinto muito, gaguejei, limpando o rosto com as costas da mão. Foi uma briga de casal. Eu já vou sair. Não queria causar problemas. Eu sei que não pode jogar lixo no chão. Tentei forçar um sorriso patético, mas desmoronei. O choro veio com força total, aquele choro feio, engasgado. O agente Mendes não me mandou sair.
Ele não pediu para eu me acalmar. Ele fez algo que mudou o curso da minha vida para sempre. Ele se abaixou, pegou a outra metade do passaporte que ainda estava no chão e me entregou. Mas ele não soltou minha mão quando eu peguei. Ele segurou meu pulso com firmeza, olhou profundamente nos meus olhos e disse: "Nós vimos tudo, Dona Cláudia. As câmeras viram. Eu vi. Destruição de documento federal é crime. Mas não é por isso que eu estou aqui." Eu franzi a testa, confusa, fungando. "O quê?" Ele olhou discretamente para a fila do controle de passaportes, onde Roberto e Vanessa riam enquanto entregavam os documentos ao oficial da cabine. "Seu marido, Roberto Vasconcelos. Ele acha que está indo para as Maldivas gastar o dinheiro que desviou da empresa onde vocês são sócios. Ele acha que está fugindo do país com a amante e deixando a senhora com a dívida fiscal e a culpa." O mundo girou. "Sócia? Dívida? Desvio? Eu não sou sócia. Eu sou fisioterapeuta. O Roberto tem uma empresa de importação, mas eu nunca." O agente Mendes deu um sorriso mínimo, quase imperceptível. Um sorriso de quem sabe exatamente como o jogo funciona. "Ah, a senhora é sócia, sim. Sócia majoritária no papel há 3 anos. Ele colocou tudo no seu nome, Cláudia. As dívidas, as fraudes, os empréstimos ilegais. Se ele embarcar nesse avião e a senhora ficar aqui chorando, amanhã de manhã a senhora não vai acordar na sua cama. Vai acordar numa cela preventiva por lavagem de dinheiro e evasão de divisas." Senti o sangue drenar do meu rosto. Minhas pernas falharam e o agente me segurou pelo cotovelo. "Respire", ele ordenou. "Ele rasgou seu passaporte porque precisava garantir que você não fosse atrás dele. Mas ele cometeu um erro. Ele achou que você era fraca. Ele achou que você ia voltar para casa a chorar." O agente se aproximou mais, baixando o tom de voz para um sussurro conspiratório. "A gente está monitorando o Roberto há 6 meses. Estávamos esperando ele tentar sair do país para configurar a tentativa de fuga. Mas agora a gente tem uma escolha. Eu posso prender ele lá na cabine agora, fazer um escândalo, e a senhora vai passar os próximos 5 anos respondendo processos para provar que não sabia de nada. Ou..." Eu engoli o choro. A tristeza estava evaporando, dando lugar a um frio na barriga. Um frio de medo, sim, mas também de outra coisa. Raiva. Uma raiva pura, cristalina. "Ou o quê?" perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "Ou a senhora vem comigo para a sala de segurança agora. A gente tem 30 minutos antes do voo decolar. Se a senhora colaborar, se a senhora me der acesso ao que eu preciso. A gente não só prende ele, a gente destrói ele. E a senhora sai dessa com o dinheiro que é seu por direito e a liberdade que ele tentou roubar." Eu olhei para a fila. Roberto estava passando pelo raio-x. Ele se virou por um segundo, olhou para o saguão onde me deixou e não me viu. Ele sorriu para Vanessa e lhe deu um beijo na testa. Ele achava que eu já tinha ido embora. Ele achava que eu era um nada. Olhei para o agente Mendes, sequei minhas lágrimas, endireitei minha coluna. "Onde é a sala de segurança?" perguntei. "Se você acha que essa história é sobre um coração partido, você está muito enganada. Essa é a história de como eu transformei meu passaporte rasgado na sentença de morte da vida perfeita do meu marido. Se você quer saber como eu derrubei um milionário criminoso em 30 minutos dentro de um aeroporto, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Ninguém me subestima." Vamos lá, porque o relógio estava correndo. Corta para contexto. A ilusão da vida perfeita. Para vocês entenderem o prazer que eu senti no que aconteceu a seguir, preciso voltar um pouco, só um pouco. Porque a crueldade do Roberto não começou no aeroporto. Ela foi construída tijolo por tijolo durante 10 anos, com a minha própria argamassa de amor e confiança cega. Eu conheci o Roberto na faculdade. Eu fazia fisioterapia. Ele, administração. Ele não era rico na época. Nós dividíamos miojo e contas de luz atrasadas. Eu trabalhei em 2 empregos, numa clínica de dia e num bar à noite, para ajudar a pagar o MBA dele. Eu investi nele. Eu acreditei quando ele disse: "Clau, nós somos um time.
Quando eu subir, você sobe junto. E ele subiu. Ah, como subiu. A empresa de importação Global Vex começou na nossa garagem. Eu empacotava as caixas, eu fazia o café, eu atendia os telefones. Quando o dinheiro começou a entrar de verdade, há uns 5 anos, as coisas mudaram. Sutilmente. Primeiro, ele disse que eu não precisava mais trabalhar tanto. Fica em casa, amor. Cuida de você. Você já fez muito. Parecia carinho, não é? Mas era controle. Ele queria que eu perdesse minha independência financeira. Depois, veio o afastamento. Ele chegava tarde. Cheirava a uísque caro e perfumes que não eram meus. Mas quando eu perguntava, ele virava o jogo. Você é louca, Cláudia. Está imaginando coisas. Eu me mato de trabalhar por nós e é assim que você me agradece? Com desconfiança? Gaslighting. Eu aprendi essa palavra depois. Na época, eu só achava que estava ficando louca mesmo. Eu pedia desculpas. Eu tentava ser a esposa perfeita. Academia, cabelo, jantares à luz de velas que esfriavam esperando ele chegar. E Vanessa. Vanessa era minha paciente na clínica antes de eu parar de trabalhar. Ficamos amigas. Ela era jovem, vibrante, cheia de vida. Eu a introduzi no nosso círculo. Eu pedi para o Roberto arrumar um emprego para ela na empresa porque ela estava passando dificuldades. Eu coloquei a raposa dentro do galinheiro e ainda abri a porta. Há 1 mês, Roberto chegou em casa diferente. Estava elétrico, carinhoso. Me trouxe flores. Disse: amor, eu sei que tenho sido ausente. Quero compensar. Vamos tirar uma segunda lua de mel. Maldivas. Só eu e você. Primeira classe. Tudo do bom e do melhor. Eu chorei de felicidade. Achei que era um milagre que eu rezava toda noite. Ele me pediu meus documentos para agilizar os vistos e as reservas. Eu entreguei tudo. Passaporte, identidade, até senhas bancárias que ele disse precisar para fazer transferências internacionais para a viagem. Eu fui tão estúpida. No táxi para o aeroporto, ele estava estranho, calado, mexendo no celular sem parar. Vanessa me mandou uma mensagem. Amiga, boa viagem. Aproveita muito. Você merece ser feliz. Com emojis de coração. Agora, sentada na sala fria da Polícia Federal, vendo aquela mensagem antiga no meu celular, eu senti vontade de vomitar. Você merece ser feliz. A audácia. A frieza psicopata. Dona Cláudia? O agente Mendes colocou um copo de água na minha frente. Estávamos numa sala cheia de monitores. Em uma das telas, eu via Roberto e Vanessa no lounge VIP da companhia aérea. Eles brindavam com champanhe. Estou ouvindo, respondi, sem tirar os olhos da tela. Ver eles celebrando a minha desgraça era o combustível que eu precisava. A situação é a seguinte. Mendes começou, abrindo uma pasta grossa na mesa de metal. A Global Vex não importa apenas eletrônicos. Ela lava dinheiro para um esquema de desvio de verbas públicas de uma prefeitura no interior do estado. Coisa grande. Milhões. Eu pisquei, atordoada. Roberto, lavando dinheiro? Sim. E como eu disse, a senhora é a testa de ferro. Assinou papéis sem ler? Ele trazia documentos à noite. Dizia que eram coisas burocráticas. Seguros de vida. Atualizações contratuais da empresa para garantir meu futuro caso algo acontecesse com ele. Eu assinava. Eu confiava nele. Pois é, você assinou a própria sentença. Ele transferiu todo o passivo para o seu CPF. E todo o ativo, o dinheiro limpo, ele mandou para contas nas Ilhas Cayman e Suíça. Ele ia embarcar hoje, sumir no mundo e deixar a Polícia Federal bater na sua porta amanhã de manhã. O agente suspirou e cruzou os braços. Mas ele cometeu um erro técnico. Para movimentar a conta final, a conta cofre, onde estão os 15 milhões de reais que ele pretende usar para viver como rei, ele precisa de uma validação biométrica dupla, a dele e a da sócia majoritária. Eu olhei para o agente Mendes. Meus olhos se arregalaram. Eu? Exatamente. Ele acha que já transferiu tudo.
O sistema bancário offshore que ele usa tem um delay de 24 horas para confirmar grandes transações se não houver a segunda biometria. Ele deve ter clonado sua digital ou algo assim para iniciar o processo. Mas o banco bloqueou por segurança e enviou um alerta. O alerta deve estar no celular dele agora, mas como ele está ocupado com a amante? Mendes apontou para a tela. Roberto estava beijando o pescoço de Vanessa, o celular jogado na mesa de centro do lounge, piscando uma luz vermelha silenciosa. Ele não viu, sussurrei. Não. E se ele entrar naquele avião sem confirmar essa transação? O dinheiro fica bloqueado num limbo jurídico. Ele chega nas Maldivas sem um centavo furado. Mas a senhora? A senhora continua com a dívida aqui no Brasil. Então qual é o plano? Perguntei. Eu não queria apenas me salvar, eu queria que ele sofresse. O plano é o seguinte: a gente precisa que ele ache que o dinheiro foi liberado, para que ele embarque e a gente tenha a prova do crime de evasão consumada. Mas, na verdade, nós vamos interceptar essa transferência. Eu preciso que a senhora acesse o aplicativo do Banco Fantasma que ele instalou no seu celular. Sim, ele instalou. Verificamos seu aparelho quando você passou no raio-x da entrada. Temos tecnologia para isso. E autorize a transferência. Mas não para a conta dele nas Maldivas. Para onde? Para uma conta judicial da União. Recuperamos o dinheiro roubado. A senhora entra como colaboradora premiada, ganha imunidade penal e nós limpamos seu nome. E ele? Bom, ele chega no paraíso sem dinheiro, com o passaporte cancelado, nós vamos cancelar assim que o avião decolar, e a Interpol esperando ele na pista de pouso. Era uma proposta tentadora, mas faltava algo. Espera, eu disse. Se eu fizer isso, o dinheiro vai para o governo. Eu fico livre da cadeia. Ok. Mas eu fico sem nada? Ele roubou 10 anos da minha vida. Ele fez eu largar meu emprego. Eu não tenho onde morar. Ele vendeu nosso apartamento semana passada sem eu saber. Não vendeu? Mendes hesitou, surpreso com a minha perspicácia. Vendeu. Então eu vou sair dessa sem marido, sem casa, sem emprego e sem dinheiro enquanto ele vai preso? Isso não é justiça completa. Agente, eu me inclinei sobre a mesa. A Cláudia Boazinha, a Cláudia Capacho, tinha ficado lá fora, junto com o passaporte rasgado. Existe uma recompensa, não existe? Para denúncias que recuperam grandes montantes de lavagem de dinheiro. A Lei de Combate à Corrupção prevê uma porcentagem para o denunciante. O agente Mendes sorriu. Um sorriso largo dessa vez. A senhora aprendeu rápido. Sim, até 5% do valor recuperado. 15 milhões. Fiz o cálculo rápido. 750 mil reais. É um começo. Mas eu quero mais uma coisa. O quê? Eu apontei para a tela onde Vanessa ria, segurando a taça de champanhe. Eu quero falar com ele, antes dele embarcar. Isso é arriscado, ele pode desconfiar. Não vai, ele é arrogante demais. O narcisismo dele é o ponto cego. Eu preciso que ele saiba que venceu, porque a queda é muito maior quando você acha que está voando. Deixa eu ligar para ele. Agora. Mendes olhou para o relógio. Faltavam 15 minutos para o embarque. Ele assentiu e me passou meu celular. Meu coração batia na garganta, mas minhas mãos estavam firmes. Disquei o número. Na tela do monitor de segurança, vi Roberto pegar o celular. Ele olhou para o visor, fez uma careta de desgosto e mostrou para Vanessa. Ela riu e fez um gesto de "Atende, vai, tadinha." Ele atendeu. "O que você quer, Cláudia?" A voz dele era impaciente. "Eu já disse que acabou. Não torne isso mais patético do que já é." "Roberto." Forcei uma voz embargada, chorosa. "Eu só queria dizer que..." "Eu entendo." Houve um silêncio do outro lado. Ele não esperava isso. "Entende?" "Sim." Eu estava pensando aqui, sentada no chão. Você merece ser feliz. Eu fui um peso para você, não fui? Eu não sou sofisticada como a Vanessa. Eu não sou ambiciosa. Vi na tela os ombros dele relaxarem. O ego dele estava sendo alimentado. É. Bom, que bom que você reconhece, Clau. Não é por mal. A gente evoluiu em direções diferentes.
Eu queria fazer uma última coisa por você. Como despedida. Respirei fundo. Chegou uma notificação no meu celular agora. Do banco. Aquele banco internacional que você pediu para eu abrir a conta, lembra? Pede uma confirmação biométrica. Roberto ficou tenso na tela. Ele se afastou um pouco de Vanessa. Ah, é? E o que você fez? Eu ia ignorar, mas... Se isso é para a sua felicidade, se é para você ficar bem, eu vou aprovar. É meu presente de despedida. Pode ser? Eu vi os olhos dele brilharem pelo monitor. A ganância. A pura e estúpida ganância. Cláudia, isso seria muito maduro da sua parte. Faça isso, e eu prometo que te mando um dinheiro depois para você se ajeitar. Mentiroso. Tá bom, estou colocando o dedo no sensor agora. Eu olhei para o agente Mendes, que acenou com a cabeça. Eu pressionei meu polegar na tela do celular, autorizando a transferência dos 15 milhões. Mas não para ele, para a conta que a Polícia Federal tinha espelhado. Pronto, eu disse. Aprovado. Seja feliz, Roberto. Adeus. Desliguei antes que ele pudesse responder. Na tela vi Roberto dar um grito de euforia contido. Ele abraçou Vanessa girando-a no ar. Ele checou o celular dele. A notificação de transação aprovada deve ter aparecido. Ele não checou o destinatário. Ele só viu o verde. Ele mordeu a isca, disse Mendes. O dinheiro está sob custódia da União. E agora? Perguntei. Agora a gente espera eles entrarem no tubo do avião. Assim que as portas fecharem, a jurisdição muda. O crime de evasão se consuma. E a festa acaba. Ficamos assistindo. Chamada para o embarque. Grupo 1. Prioridades. Executiva. Roberto e Vanessa se levantaram. Eles caminharam pelo tapete vermelho da fila prioritária. Roberto entregou o passaporte. O funcionário da companhia aérea escaneou. Luz verde. Eles entraram. Eu senti uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza. Era de alívio. Era o fim de uma era de mentiras. Mas eu estava enganada sobre uma coisa. Eu achei que a vingança acabava ali. Eu achei que ele seria preso nas Maldivas e eu seguiria minha vida. Só que o agente Mendes tocou no seu ponto eletrônico no ouvido, franziu a testa e olhou para mim com uma expressão preocupada. Temos um problema, dona Cláudia. O quê? Ele não embarcou? Embarcou, mas o piloto acabou de informar à torre que há uma falha técnica na aeronave. Eles não vão decolar agora. Vão ter que desembarcar todos os passageiros para a troca de avião. Meu estômago gelou. E isso é ruim? É péssimo, porque se ele desembarcar e checar o saldo detalhado enquanto espera, ele vai ver que o dinheiro sumiu. E ele ainda está em solo brasileiro. Ele não vai fugir. Ele vai vir atrás de você. E ele sabe que você está no aeroporto. Mendes começou a digitar furiosamente no teclado. E tem mais. O sistema da companhia aérea mostra que ele não despachou malas grandes, só malas de mão. O que isso significa? Significa que ele não planejava ficar nas Maldivas. Mendes me olhou sério. Cláudia, ele não estava fugindo para morar lá. Ele estava indo apenas para depositar o dinheiro fisicamente num paraíso fiscal que exige presença e ia voltar. O plano não era te abandonar pobre. O plano era voltar e te eliminar. Um arrepio subiu pela minha espinha. Me eliminar? Seguro de vida. Apólices milionárias que ele fez no seu nome mês passado. Se você morre, ele fica com o dinheiro limpo do seguro e se livra da sócia que sabia demais. O abandono no aeroporto foi teatro. Ele queria criar um álibi de briga conjugal. Ele ia voltar, te procurar pedindo perdão, e na semana seguinte você sofreria um acidente. Eu estava tremendo. Aquele homem não era apenas um canalha, ele era um monstro. Atenção todas as unidades, Mendes falou no rádio. O alvo está desembarcando. Repito, o alvo está voltando para o saguão. Eu preciso sair daqui, eu disse, levantando da cadeira. Não. Mendes segurou meu braço. Se ele sair agora e perceber que o dinheiro sumiu, ele vai tentar fugir por terra.
ou vai tentar te coagir a reverter a operação. Nós precisamos manter ele aqui. Nós precisamos que ele acredite que está tudo bem até que a gente tenha o mandado de prisão preventiva expedido, o que vai levar mais uns 20 minutos. O juiz está assinando agora. O que você quer que eu faça? Ele vai te ligar quando ver o voo cancelado. Ou ele vai vir te procurar onde te deixou, achando que você ainda está chorando no chão. Você precisa ir lá. O quê? Você quer que eu volte para lá? Eu preciso que você o distraia por 20 minutos. Finja que está desesperada. Finja que quer ele de volta. Faça qualquer coisa. Mas não deixe ele sair do aeroporto. Eu olhei para o monitor. Roberto e Vanessa estavam saindo do Finger irritados. Ele estava pegando o celular. Eu tinha duas escolhas: me esconder e rezar. Ou ir lá fora e atuar no papel da minha vida. Respirei fundo. A Cláudia antiga teria fugido. A nova Cláudia? Ela tinha uma conta a acertar. Me dá um rádio, eu disse para o agente Mendes. Eu vou lá. Caminhar de volta para aquele saguão foi a caminhada mais longa da minha vida. Eu sentia o peso do pequeno radiotransmissor preso na cintura da minha calça jeans, o fio subindo pelas minhas costas por baixo da blusa, o ponto quase invisível no meu ouvido direito. Testando. Dona Cláudia, está me ouvindo? A voz do agente Mendes soou dentro da minha cabeça, límpida e calma. Toquei discretamente no microfone preso no meu sutiã e sussurrei. Estou. Ótimo. Eles estão na área de desembarque do setor C, perto da cafeteria. Estão discutindo. O Roberto está nervoso. Lembre-se, ele acha que você é a esposa frágil e dependente. Use isso. Não tente ser heroína. Seja a vítima. Alimente o ego dele até o mandado chegar. Temos 18 minutos. Respirei fundo. O ar-condicionado do aeroporto parecia ter congelado. Minhas mãos suavam frio. Eu avistei os dois. A cena era patética. Roberto gesticulava furiosamente com um funcionário da companhia aérea. O rosto vermelho, aquela veia na testa pulsando, um sinal que eu conhecia bem, o sinal de que ele estava prestes a explodir. Vanessa estava sentada em cima de uma das malas de mão, lixando a unha com uma expressão de tédio absoluto. O amor da vida dele parecia bem pouco interessada nos problemas dele. Eu me aproximei. Meu coração batia tão forte que achei que o microfone captaria as batidas. «Roberto!» chamei, com a voz trêmula que ensaiei mentalmente. Ele girou nos calcanhares. Quando me viu, a expressão dele foi de pura incredulidade. Depois, nojo. «Você?» Ele riu, um som seco e sem humor. «Meu Deus, Cláudia, você não tem dignidade? Eu rasguei seu passaporte na sua cara. Eu te humilhei na frente de metade de São Paulo e você ainda está aqui rastejando.» Vanessa levantou o olhar e revirou os olhos. «Ai, Beto, sério! Paga um Uber para ela logo. Essa mulher parece um chiclete no sapato. Que constrangimento!» «Calma, Vanessa.» Roberto levantou a mão para ela, depois voltou-se para mim, avançando um passo. Ele invadiu meu espaço pessoal, usando a altura dele para me intimidar, como fez tantas vezes nos últimos anos. «O que você quer, Cláudia? Dinheiro? Eu já disse que te mando uma esmola quando eu chegar lá. Agora suma da minha frente antes que eu chame a segurança.» «Não, Roberto, por favor.» Eu agarrei o braço dele. A pele dele estava quente. Senti uma repulsa física, vontade de vomitar, mas segurei. Eu vim te avisar.» Ele parou, franziu a testa. «Avisar o quê?» «A transação.» Sussurrei, olhando para os lados como se estivesse com medo. O aplicativo do banco deu uma mensagem estranha depois que eu autorizei. Eu fiquei preocupada. Eu não quero que você fique sem nada lá fora. Mendes no meu ouvido. «Excelente, Cláudia. Plante a dúvida. Faça ele perder tempo checando o celular.» Roberto soltou meu braço como se eu queimasse. Ele puxou o celular do bolso com uma rapidez desesperada. «Mensagem estranha? Que mensagem?» «Aqui diz, aprovado.» «Diz?» Eu fiz minha melhor cara de confusão inocente. Mas no meu apareceu,
sujeito à verificação de conformidade de 24 horas. Eu fiquei com medo de ter feito algo errado. Você sabe que eu não entendo dessas coisas de banco offshore, Roberto. Eu só queria ajudar. Ele empalideceu. Verificação de conformidade? Ele começou a digitar furiosamente no aplicativo. Não, não pode ser. Eu tenho o nível Platinum. Não tem verificação. Amor, o que está acontecendo? Vanessa desceu da mala, percebendo a mudança na atmosfera. O dinheiro caiu ou não caiu? Porque eu não vou para um hotel de beira de estrada esperar avião, Roberto. Você prometeu o resort. Cala a boca, Vanessa! Roberto gritou. Pela primeira vez, a máscara de cavalheiro caiu na frente dela. Ela recuou, chocada. Ele olhou para mim, os olhos estreitos de suspeita. Me mostra o seu celular. Agora. Mendes, cuidado. Não mostre. Invente uma desculpa. Eu dei um passo para trás, abraçando minha bolsa contra o peito. Eu deixei cair no banheiro, Roberto. A tela quebrou. Não liga mais. Eu vim correndo te avisar porque eu fiquei com medo de você achar que eu te sabotei. Eu jamais faria isso. Você sabe. Eu te amo. Comecei a chorar. Lágrimas reais, nascidas do terror de ser descoberta. Roberto bufou, passando a mão pelos cabelos perfeitamente penteados, desarrumando-os. Ele parecia um animal enjaulado. Merda. Merda. Se entrou em compliance, pode demorar dias. E com esse voo cancelado, eu não posso ficar aqui. Eu não posso ficar no Brasil, Cláudia. Ele olhou ao redor, paranoico. Ele sabia. No fundo, a consciência pesada dele sabia que o tempo estava acabando. Vamos pegar um jato particular. Ele decidiu, agarrando o braço de Vanessa. Eu tenho contatos no campo de Marte. A gente sai daqui agora. Mendes, ele vai tentar sair do perímetro. Segure ele, Cláudia. O mandado está sendo impresso. Mais 5 minutos. Roberto, não. Eu me coloquei na frente dele, bloqueando a passagem. Você não pode ir para o campo de Marte. O trânsito está horrível a essa hora. Você vai perder horas. E se? E se a gente for para o hotel aqui do aeroporto? Eu posso esperar com vocês. Se precisar da minha digital de novo para desbloquear o banco, eu estou aqui. Ele parou. A lógica fez sentido para a mente gananciosa dele. Eu era a chave do cofre. Se ele precisasse de mais uma biometria, ele precisava de mim viva e por perto. Pelo menos por enquanto. Ele sorriu. Aquele sorriso predador voltou. Ele se aproximou e tocou meu rosto. O toque dele me gelou a espinha. Você é tão patética, Cláudia. Tão desesperada por uma migalha de atenção que está disposta a ajudar o marido a fugir com a amante. Mas sabe de uma coisa? Você tem utilidade. Ele se virou para Vanessa. Vamos para o hotel do aeroporto. Cláudia vem junto. O quê? Vanessa gritou, batendo o pé. Nem morta. Eu não vou dividir quarto com a sua ex-mulher brega, Roberto. Isso é humilhante. Você vai fazer o que eu mandar, Roberto sibilou. O dinheiro está na mão dela. Sem ela, não tem Maldivas, não tem Chanel, não tem vida boa. Então engole o choro e anda. Foi nesse momento que eu vi. Eu vi nos olhos da Vanessa. O brilho sumiu, a ficha caiu. Ela percebeu naquele exato instante que ela não era o amor da vida dele. Ela era apenas a próxima vítima, a próxima Cláudia. Ela olhou para mim e por um segundo não houve rivalidade. Houve reconhecimento. Nós começamos a andar em direção à saída do terminal, rumo ao hotel conectado ao aeroporto. Eu andava um passo atrás, como a serva obediente. Mendes, estamos posicionados. Não entre no hotel. Mantenha eles no saguão aberto. Invente algo. Quando estávamos perto das portas automáticas, o celular do Roberto tocou. Ele parou para atender. Alô? Sim, sou eu. O quê? Como assim saldo zerado? Eu congelei. Era o gerente do banco dele. Ou o contador. Alguém tinha acessado a conta de destino e visto o óbvio. O dinheiro não estava lá. Roberto ficou branco como papel. Ele olhou para o telefone, depois olhou lentamente para mim. Repete.
Para onde foi o dinheiro? Ele ouviu por mais alguns segundos. O silêncio ao nosso redor parecia ensurdecedor, apesar do barulho do aeroporto. Ele desligou o telefone devagar. A mão dele tremia. Conta Judicial da União. Ele disse isso num sussurro. Depois, o sussurro virou um rugido. Conta Judicial da União? Vanessa deu um passo para trás, assustada. Beto! Roberto avançou em minha direção. A máscara tinha caído completamente. Não havia mais o empresário calmo. Havia apenas um criminoso encurralado. O que você fez, sua vadia? Ele gritou, atraindo os olhares de todo o saguão. O que você fez com o meu dinheiro? Mendes, agora! Saia daí, Cláudia! Eu não recuei. Pela primeira vez em 10 anos, eu não recuei. Eu levantei a cabeça, sequei as lágrimas falsas e sorri. O mesmo sorriso frio que ele tinha me dado quando rasgou meu passaporte. O seu dinheiro? Perguntei, minha voz firme, ecoando no saguão. Não, Roberto. Aquele dinheiro era o meu seguro de vida. Aquele dinheiro era a indenização pelos 10 anos que você roubou de mim. Pelos 10 anos que eu lavei suas cuecas enquanto você lavava dinheiro sujo. Ele arregalou os olhos. Você sabia. Eu sei de tudo. Eu sei da prefeitura. Eu sei das Ilhas Cayman. Eu sei do seguro de vida que você fez no meu nome mês passado. Eu sei que você ia voltar para me matar, Roberto. Vanessa soltou um grito abafado, levando as mãos à boca. Matar? Roberto, do que ela está falando? Cala a boca! Ele tentou me agarrar pelo pescoço. Eu vou acabar com você aqui mesmo. Eu vou. Antes que as mãos dele pudessem tocar minha garganta, o mundo ao nosso redor explodiu em movimento. Polícia Federal, parado, mãos na cabeça. De todas as direções, da fila do café, do balcão de informações, das cadeiras de espera, homens e mulheres sacaram distintivos e armas. O agente Mendes surgiu na frente de Roberto, arma em punho, apontada diretamente para o peito dele. Roberto Vasconcelos, o senhor está preso por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Deite no chão, agora. Roberto olhou em volta, atordoado. Ele viu os policiais. Viu as pessoas filmando com celulares. Viu o império dele desmoronar em segundos. E então ele olhou para mim. Não havia arrependimento nos olhos dele. Havia ódio. Ódio puro. Você não vai ficar com nada, Cláudia. Ele sibilou enquanto se ajoelhava lentamente, as mãos na cabeça. Eu tenho advogados. Eu vou sair dessa. E quando eu sair... O agente Mendes não teve paciência para discursos de vilão. Ele chutou as pernas de Roberto, derrubando-o de cara no chão frio de granito. O som das algemas fechando nos pulsos dele foi, sem dúvida, a melhor música que eu já ouvi. Melhor que a marcha nupcial. O senhor tem o direito de permanecer calado, Mendes recitou, puxando Roberto para cima com brutalidade. E eu sugiro fortemente que use esse direito, porque sua esposa acabou de entregar um dossiê de 500 gigabytes contra o senhor. Enquanto levavam Roberto, algemado e humilhado, passando pela multidão que vaiava, brasileiro adora ver rico sendo preso, Vanessa tentou sair de fininho, empurrando a mala com o pé. Ei! Gritei. Vanessa parou. Ela estava tremendo. Clau, amiga, eu não sabia. Eu juro, ele me enganou também. Eu sou uma vítima. O agente Mendes olhou para mim, esperando minha decisão. Vanessa não estava no mandado inicial. Ela era apenas a amante. Tecnicamente, ser amante não é crime. Eu caminhei até ela. Ela se encolheu, esperando um tapa. Eu cheguei bem perto, invadindo o espaço dela como Roberto fazia comigo. Você sabia que ele era casado, Vanessa? Você comia na minha mesa. Você dormia na minha casa de hóspedes. Você não é vítima. Você é cúmplice moral. Olhei para Mendes. Agente, verifique a bolsa dela, a Louis Vuitton. Roberto me disse uma vez que gostava de usar mulas insuspeitas para carregar pendrives com as chaves criptografadas das contas menores.
Ele não confiava na nuvem. Vanessa ficou branca. Ela agarrou a bolsa com força. Não, isso é pessoal. Mendes, sem cerimônia, pegou a bolsa dela. Abriu o zíper interno. E tirou de lá, não um, mas 3 pendrives pretos e um caderno de anotações pequeno. Olha só. Mendes sorriu. Parece que temos obstrução de justiça e ocultação de provas. A senhorita também vem com a gente. Vanessa começou a gritar, esperneando enquanto uma policial feminina a algemava. Cláudia, sua invejosa, você planejou isso. Você sempre teve inveja de mim porque eu sou mais bonita. Bonita e presa, querida, respondi, cruzando os braços. Aproveita a lua de mel na carceragem. Dizem que a comida lá é ótima para manter a forma. Quando eles foram levados, o saguão do aeroporto irrompeu em aplausos. Pessoas desconhecidas batiam palmas. Uma senhora veio e me abraçou. Eu fiquei ali, parada, respirando fundo. O agente Mendes voltou depois de colocar Roberto na viatura. Ele me entregou um lenço de papel. A senhora está bem. Dona Cláudia? Eu estou sem passaporte, agente. Ele rasgou. Mendes sorriu. Não se preocupe. Como testemunha protegida e colaboradora principal, a Polícia Federal vai emitir um novo para a senhora em 48 horas. E sobre os 5% da recompensa. Sim? O delegado acabou de confirmar. O montante recuperado não foi 15 milhões. Com os pendrives que a senhora indicou na bolsa da amante, conseguimos acesso às contas antigas. O valor total recuperado passa de 50 milhões de reais. Eu fiz a conta rápida. 5% de 50 milhões. 5 milhões de reais. Eu sorri. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Acho que vou poder pagar um bom hotel hoje à noite. Vai sim. Mendes me estendeu a mão. Vamos? Temos muitos depoimentos para colher. O dia vai ser longo. Eu peguei a mão dele. Mas antes de sair, olhei para o chão. Os pedaços do meu passaporte antigo ainda estavam lá, onde Roberto os jogou. A foto rasgada da Cláudia antiga, a Cláudia triste, a Cláudia submissa. Eu deixei os pedaços lá. Aquela mulher não existia mais. Quem saía daquele aeroporto era outra pessoa. E se você acha que a história acabou aqui, com a prisão deles, você está muito enganado, porque a prisão do Roberto foi apenas o começo do inferno dele. E a minha ascensão. Bom, digamos que eu não me contentei apenas com os 5 milhões. O que eu descobri nos documentos que o advogado dele tentou esconder durante o processo de divórcio. Isso sim foi a verdadeira vingança. Quer saber como eu tomei a empresa dele legalmente e transformei a amante na minha funcionária de limpeza comunitária? Então segura, porque a parte 3 é onde a justiça vira prazer. Olá, eu sou o narrador mestre. Chegamos ao grande finale. A poeira baixou, as algemas foram trancadas, mas a verdadeira vitória não acontece no momento da prisão. A verdadeira vitória é viver bem enquanto seus inimigos assistem de longe, impotentes. Aqui está a parte 3, final. Prepare-se para o encerramento mais satisfatório que sua audiência já viu. Mumberdosh, parte 3, o banquete da justiça. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. A vingança é um banquete de 7 pratos, servido em porcelana fina, acompanhado do melhor vinho, e eu saboreei cada garfada nos últimos 2 anos. Hoje, estou gravando este depoimento da varanda do meu novo apartamento. Não é uma cobertura ostentação como a que o Roberto alugava para impressionar sócios. É um lugar meu, comprado à vista. Com vista para o mar, porque eu decidi que precisava de horizontes infinitos depois de viver tanto tempo trancada numa caixa de mentiras. Mas antes de te contar como estou gastando meus milhões, eu preciso te contar o que aconteceu com as estrelas do nosso show no aeroporto. Porque a justiça dos homens é lenta, mas a justiça de uma mulher traída? Ah, essa é implacável. Depois daquela tarde caótica em Guarulhos, o processo criminal começou. Roberto, claro, contratou os advogados mais caros do país. Ele jurou que sairia em 1 semana.
Ele gritava nas audiências de custódia que eu era louca, que eu tinha implantado as provas, que eu era uma esposa vingativa. Só que ele esqueceu de um detalhe. Eu era a sócia majoritária. Lembra? Enquanto ele apodrecia na prisão preventiva, esperando habeas corpus que nunca vinham, porque o agente Mendes fez um trabalho impecável com as provas, eu assumi o controle da Global Vex. Sim, a empresa que ele construiu para lavar dinheiro, a empresa que ele usou para me humilhar, agora estava legalmente nas minhas mãos. A primeira coisa que fiz foi convocar uma auditoria forense completa. Eu abri as portas da empresa para a Receita Federal. Eu entreguei cada centavo sujo. Os advogados dele tentaram me impedir. Você está destruindo o patrimônio do seu marido, eles diziam. E eu respondia com um sorriso calmo. Não, estou limpando o meu nome. Como sócia majoritária, é meu dever cívico. Eu liquidei a empresa, vendi os ativos, os carros de luxo dele, leiloados, o escritório com móveis de ébano, vendido, os estoques, liquidados. Usei o dinheiro da venda dos ativos limpos para pagar as dívidas trabalhistas dos funcionários honestos que ele explorava. Paguei cada centavo. E o que sobrou? Bom, o que sobrou foi bloqueado pela justiça, mas serviu para abater minha parte na responsabilidade civil. Eu saí do processo da empresa com a ficha limpa. Roberto assistiu de dentro da cela, pela televisão da área comum, o império dele ser desmontado peça por peça pela esposa medíocre. E Vanessa? Ah, a Vanessa, a amiga leal, a vítima da moda. Os pendrives na bolsa dela continham provas de que ela não só sabia do esquema, como ajudava a ocultar patrimônio. Ela foi indiciada por lavagem de dinheiro e obstrução de justiça. Mas como era ré primária e colaborou, leia-se. Entregou até a cor da cueca do Roberto para tentar se salvar. Ela pegou uma pena mais branda. 2 anos de prestação de serviços à comunidade e uma multa pesadíssima que a obrigou a vender o apartamento, o carro e até as bolsas de grife. Semana passada, eu estava parada no sinal vermelho, voltando da minha aula de pilates. Eu dirijo um carro confortável agora, nada chamativo, mas com um ar-condicionado maravilhoso. Olhei para o canteiro central da avenida. Havia um grupo de pessoas com coletes laranjas, varrendo folhas e pintando o meio-fio. Trabalho comunitário. É um trabalho digno, necessário, mas para alguém que vivia de aparências como ela, é o inferno na terra. E lá estava ela, Vanessa, sem maquiagem. O cabelo, que antes custava R$1.000 o corte, estava preso num rabo de cavalo oleoso e mal feito. Ela varria com raiva, xingando o vento. O sinal demorou a abrir. Ela levantou o olhar. E ela me viu. Nossos olhos se encontraram através do vidro fumê do meu carro. Eu não ri. Eu não fiz careta. Eu apenas a encarei. Ela parou de varrer. Os ombros dela caíram. Ela viu a mulher saudável, tranquila e próspera que eu me tornei. E eu vi o fantasma do que ela tentou ser. O sinal abriu. Eu acelerei. Não olhei pelo retrovisor. Ela não merecia nem o meu desprezo. Ela já tinha a punição dela, a mediocridade que ela tanto temia. E Roberto? Ontem foi o dia da assinatura final do divórcio. Eu não precisava ir. Meu advogado poderia ter levado os papéis. Mas eu quis ir. Eu precisava fechar esse ciclo, olhando nos olhos dele uma última vez. A penitenciária cheira a desinfetante barato e desespero. Quando trouxeram o Roberto para o parlatório, eu quase não o reconheci. O rei do camarote estava magro. O cabelo estava caindo, ralo, grisalho. A pele tinha aquele tom amarelado de quem não vê o sol. Ele se sentou do outro lado do vidro. Ele não sorriu. A arrogância tinha sido espancada para fora dele pela realidade do cárcere. Ele pegou o interfone. Eu peguei o meu. Você veio, ele disse. A voz rouca, falha. Vim assinar. E vim ver se você estava confortável. Ele soltou uma risada amarga. Você venceu, Cláudia. Está feliz? Tirou tudo de mim. Minha empresa, meu dinheiro, minha liberdade, minha mulher. Eu não tirei sua mulher, Roberto. A Vanessa te abandonou na primeira semana. Ela nem te visita, visita? Ele trincou o maxilar. Era um ponto fraco. Ela é uma vadia.
Você. Você pelo menos tinha lealdade. Eu fui burro. Eu devia ter ficado com você. Eu olhei para ele com uma pena genuína. Não pena de gostar, mas pena de ver um ser humano tão pequeno. Você não devia ter ficado comigo, Roberto. Você devia ter sido honesto. Você acha que perdeu porque trocou de mulher? Não. Você perdeu porque achou que eu era um objeto. Você achou que podia me usar e me jogar fora como um passaporte velho. Eu posso mudar, ele tentou, aquele velho tom manipulador voltando, mas fraco, sem energia. Clau, eu vou sair daqui em alguns anos. Progressão de pena. Eu ainda tenho contatos. A gente podia. Eu o interrompi. Assina o papel, Roberto. Ele olhou para o documento de divórcio. Hesitou. O que você vai fazer agora? Vai gastar meus milhões com outro homem? Eu me inclinei para a frente, encostando a testa no vidro frio. Primeiro, os milhões não são seus. São a minha recompensa legal por ter limpado a sujeira que você fez no país. Segundo, eu não preciso de outro homem para ser feliz. Mas, curiosamente, o agente Mendes me convidou para jantar hoje, para comemorar o fim do caso. Os olhos de Roberto quase saltaram das órbitas. O policial? Você está saindo com o policial que me prendeu? Eu não estava saindo com ele. Ainda. Éramos amigos. Ele foi um apoio incrível nesses 2 anos. Mas ver a cara de Roberto imaginando isso... Ah, isso não teve preço. Quem sabe? Respondi enigmática. Ele é um homem honesto, Roberto. Uma novidade para mim. Roberto assinou o papel com tanta força que quase rasgou a folha. Ele empurrou o documento pela fresta. Some daqui. Eu odeio você. O sentimento é indiferente, Roberto. Ódio exige energia. E eu não gasto mais nada com você. Eu levantei, peguei meu divórcio assinado e saí daquela sala sem olhar para trás. Enquanto eu caminhava pelo corredor da prisão, ouvi ele gritar alguma coisa, mas o som foi abafado pelas portas de aço pesado se fechando. Clang, clang, clang. O som da minha liberdade. Do lado de fora, o sol estava brilhando. O agente Mendes estava encostado no carro dele, me esperando. Ele não estava de uniforme, estava de camisa polo, óculos escuros, sorrindo. Acabou. Ele perguntou quando me aproximei. Acabou, respondi, sentindo um peso de toneladas sair das minhas costas. E aí, pronta para o próximo capítulo? Eu olhei para o céu azul. Olhei para o homem gentil na minha frente. Olhei para a mulher forte que eu via reflexo no vidro do carro. Pronta, e dessa vez. O passaporte é só meu. Corta para o presente. Cláudia falando direto para a câmera. Close no rosto, serena e poderosa. Hoje eu viajo o mundo, sozinha ou acompanhada quando eu quero, mas sempre, sempre com as minhas próprias malas, o meu próprio dinheiro e a minha própria identidade. Eu aprendi da pior maneira que a gente nunca conhece realmente quem dorme ao nosso lado. Mas eu também aprendi que a gente nunca conhece a força que tem até precisar usá-la. Roberto achou que estava embarcando para o paraíso e me deixando no inferno. Ele só não sabia que eu era a dona das chaves dos 2 lugares. Se você está em um relacionamento onde se sente pequena, onde te dizem que você não é nada sem ele, acorde. Rasgue o roteiro que escreveram para você, porque a única pessoa que pode cancelar o seu voo é você mesma. Meu nome é Cláudia. Eu fui traída, humilhada e roubada. E hoje eu sou a dona da porra toda. E você? Qual é a sua história? Se essa história te inspirou a não aceitar menos do que você merece, deixa seu like agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente não chora por ex, a gente faz ele chorar na cadeia. Comenta aqui embaixo. O mundo gira. Eu quero saber de onde você está me assistindo e se você já teve que dar a volta por cima. A gente se vê na próxima história. Beijo da Clau. Fim.